para ver até quem passa correndo. A gente começou em 2020 uma série de vídeos com esse título, lembrando aquela palavra de Deus a Abacuque, dizendo que colocasse numa tabuleta de tal maneira que a pessoa passasse correndo e visse o que estava escrito. Então os vídeos, eles podem correr internet afora e até quem passa correndo pode dar uma paradinha. Por isso que a gente chamou essa série de vídeos de Pra Ver Até Quem Passa Correndo. E hoje eu quero falar sobre a necessidade de uma reforma, não é? Eu acho que aquela reforma que aconteceu, a reforma protestante, ela está se exaurindo, belíssima palavra, né? Ela está perdendo todo o seu conteúdo e o seu significado. Hoje em dia você diz que é evangélico, que é crente, a gente fica até com medo, a gente não sabe nem como mais definir o que é ser evangélico. E a Bíblia? Aquela reforma dizia só a Escritura. A Escritura se transformou num frangalho de retalhos, né? Aliás, a Bíblia está aberta agora à academia. É a academia que diz na Bíblia, ela depura a visão bíblica e ela vai dizer na Bíblia aquilo que a gente deve acreditar. Aquilo que a gente vinha acreditando, não é bem assim, não. Por exemplo, a gente dizer que a Bíblia é palavra de Deus inerrante. A academia vai nos ajudar, vai depurar essa visão que a gente tinha um pouco distorcida, porque quem diz que a Bíblia é palavra de Deus inerrante ganha hoje a alcunha de fundamentalista. E aí hoje fundamentalista é confundido com quem é de direita. Rapaz, é o terror. Mas é uma época de pandemia, eu acho que tudo pode acontecer nesse tempo, né? Mas eu creio que a Bíblia tem um específico na mensagem dela, que a gente como evangélico, eu acho que o termo evangélico a gente pode manter, não é? E a gente pode mostrar que a nossa identidade tem a ver com esse específico da Bíblia. E eu acho que o específico da Bíblia, que a antiga escola dominical, hoje quase extinta, falava, é uma coisa que a academia não vai conseguir, digamos, assimilar para poder entender, porque a Bíblia fala do específico que é a ação de Deus. A ação de Deus na vida das pessoas. A Bíblia diz que nós somos chamados para uma relação direta com Deus. É Deus que nos converte para Ele. É Deus que age. A conversão, Paulo diz que é uma circuncisão, ou seja, uma cirurgia sem mãos. Que a circuncisão no Antigo Testamento era com mãos humanas. Paulo vai dizer, não, a conversão é uma circuncisão pela mão de Deus, ou seja, é uma atuação de Deus na vida individualmente falando, especificamente falando de cada um. Isso é específico da Bíblia. Será que a academia vai nos ajudar a entender? E o conceito de pecado? Talvez o conceito de pecado precise de uma outra definição. A Bíblia, por ela, não tenha condições de definir direito. Então é necessário redefinir o que é pecado. Pecado vai deixar de ser alguma coisa individual do relacionamento do homem com Deus para se tornar uma coisa estrutural, né? Uma coisa assim que você precisa entender melhor. Todos os opressores é que são os pecadores, e os oprimidos, eles não têm pecado, já estão auto-justificados, exatamente porque são oprimidos. Eu lembro daquela parábola de Jesus, do camarada que chamou o sujeito para perdoar a dívida dele, e perdoou, ele ficou admirado. Mas quando ele saiu na rua, ele encontrou um cara que devia a ele e oprimiu aquele cara. Não, você vai me pagar, senão você vai para a cadeia. Quer dizer, esse era um oprimido que era opressor. É meio complicada a situação, ela não é tão simples assim, não é? Então, nessa sequência de vídeos, que eu acho que essa daqui é a primeira, não é? Eu chamo a atenção para esse específico da Bíblia, que é o quê? A ação de Deus. É claro que a ciência nos ajuda a entender melhor a Bíblia. Aliás, hoje em dia a ciência nos ajuda, né? Quem foi que escreveu a Bíblia? Será que foi Moisés? Eu acho que não foi Moisés. Peraí, será que Moisés historicamente existiu? Eu acho que nem Abraão, e nem Isaac, e nem Jacó existiram. Eles foram uma criação literário-teológica para confirmar a saga do povo de Israel. Discutível, porque hoje em dia tem gente que se alinha a Israel e é mal visto por isso, entendeu? Porque, na verdade, pode não ser politicamente correto ficar do lado de Israel em determinados contextos. Então, a Bíblia é um livro, na verdade, a tradição judaico-cristã, olha como se fala da tradição judaico-cristã, ela precisa ser depurada. A academia vai nos salvar, as ciências vão nos ajudar a salvar
o que resta da Bíblia, aquilo que tem nela que é de boa intenção, a gente vai precisar do socorro da academia para nos ajudar. Olha, eu acho que tem certas coisas na Bíblia que a academia não vai conseguir explicar. Por exemplo, será que a ciência vai finalmente provar que Deus existe? Eu acho até que Deus é maroto, né? Que ele poderia dar uma deixa, uma provinha que fosse da existência dele, podia ser científica. Porque o que finalmente acabaria com essa polêmica, né? Uma gravaçãozinha da voz dele, um vídeo para que alguém que passe correndo veja, gente, Deus, olhe, não é? Então eu acho que há ainda um específico na Bíblia, e esse específico na Bíblia a gente tem que voltar a valorizar, não é? Eu acho que o mestre na Bíblia, ele é alguém que ajuda, que presta um serviço, não é alguém que se coloca numa posição superior e precisa, para que os outros cheguem lá, vão precisar de uma iniciação, porque ele está num degrau. A Bíblia não coloca a palavra mestre nesse sentido, nem a palavra apóstolo, não é? Eu vejo muita diferença entre os apóstolos da Bíblia e esses de hoje, não é? Então eu acho que a Bíblia tem um específico que a gente como crente deve voltar, entendeu? A retomar. E esse específico, olha, é vinho em odre velho. Não tem como a academia querer, por todos os meios, comprovar Deus age. Só a Bíblia diz isso. Deus procura o pecador para se reconciliar com ele. Só a Bíblia diz isso. O pecado é que afasta o homem de Deus. Só a Bíblia diz isso. A gente continua na próxima vez falando sobre a Bíblia e o politicamente correto. Um grande abraço.